Às vezes nós queremos coisas que pensamos que são tão boas para nós e no final complicam a nossa vida tremendamente. Mas aquilo que é necessário e útil é sempre bom, mesmo que muitas vezes não seja agradável. Mas é útil e bom e preserva a vida e abençoa as pessoas. E é isso que nós precisamos compreender, meus irmãos. O que necessita o nosso coração. E a minha pergunta é essa, você pode responder com toda sinceridade: eu tenho um coração puro que posso adorar a Deus mesmo de verdade, em espírito e em verdade. Eu estou assim. Você pode dizer isso? E se não pode, está mal. Como que você está adorando a Deus sem estar em condições de adorar ao Senhor? Nós precisamos meditar sobre isso. Precisamos pensar sobre essas questões, porque isso nos chama a sinceridade, nos chama a atenção nossa para que a gente não apenas não esteja perdendo tempo na presença do Senhor, mas que nós não estejamos afrontando a Deus. Sabe que afrontar o pastor é uma coisa grave. Imagine afrontar a Deus. Nós temos que pensar nessas coisas. E temos que olhar para dentro de nós. Você precisa olhar para dentro de você. E começar a examinar o seu coração, a sua alma. E começar a relembrar. Hoje nós pregamos de manhã sobre isso. Para você lembrar. Lembra das pessoas que você ofendeu. Lembra das pessoas quais ofenderam você. Não chega no altar do Senhor com esses problemas. Vai acertar com o seu irmão, para depois você chegar no altar de Deus. Mas parece que a gente clama no deserto. A voz vai e volta. O eco não tem ressonância. Mas nós precisamos sentir que haverá um momento em que a voz de Deus vai mudar os corações. Porque você precisa colocar em prática. Colocar em prática. Se ofendeu alguém, você precisa ir lá pedir perdão a ele. Se você está sentindo ferido por alguém e você não consegue ter sossego, você precisa ir falar com essa pessoa e dizer: olha, eu te perdoo. Se você está sendo hipócrita para com Deus, você tem que resolver o seu problema. É isso que temos que fazer. Você não pode sair daqui: pastor falou isso, mas acho que eu estou fazendo isso, mas acho que não me diz respeito e Deus não vai ligar para mim. Deus não vai ligar para isso não. Na hora lá ele vai passar a mãozinha sobre a minha cabeça e vai dizer: tudo bem. Deus não vai fazer isso. Pode crer. Porque a palavra do Senhor disse, não, Deus não vai fazer isso. A palavra diz que o Senhor vai dizer: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno. É muito ruim você saber que você se enganou no horário, quando você chega num lugar e a sua condução já foi, o seu avião já partiu, ou o que você foi alcançar ali já passou a oportunidade. Imagina no dia em que você estiver diante do Senhor, porque vai estar. Vai estar, todos nós, vamos estar diante do Senhor. E aí você perceber que não há socorro para você, porque você duvidou das coisas de Deus. E você não reagiu, não colocou em prática. Há necessidade de você colocar em prática, mudar a sua vida. E nesse período nós estamos refletindo sobre a purificação do nosso coração. É de cada um de nós. Não, pastor, eu quero ouvir o R.R. Soares, que é mais legal. Não quero mais ouvir o senhor, não. Eu quero ouvir um outro que fala de riqueza, de maravilhas, de coisas todas.
Mas, meus irmãos, há uma coisa importante que nós temos que pensar. O Evangelho de Jesus, ele tem um foco único central. O Evangelho de Jesus é de colocá-los nos braços do Senhor Jesus. Esse é o foco do Evangelho. Salvar o pecador, colocar nos braços de Jesus. Se eu, como pastor, não conseguir colaborar com vocês para que vocês cheguem nisso, a minha tarefa está perdida. Em vão estão pregando coisas acessórias. Curas divinas existem? Existem. Eu já orei, já curei algumas pessoas. Existem sinais e maravilhas? Existem. Já aconteceram em várias épocas da história da igreja. Talvez ainda aconteça nesses dias nossos. Línguas estranhas? Existem. Mas todas essas coisas são acessórios. Elas não fazem parte da adoração a Deus. Não fazem parte da adoração a Deus. Adoração a Deus é um coração puro diante do Senhor, buscando a face do Senhor. Com o único e exclusivo alvo, a minha salvação. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar na sua salvação. Como eu estou na manutenção da minha salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos hoje repetir uma mensagem que nós pregamos no dia 21 de outubro pela manhã. O nosso texto de hoje é Efésios capítulo 4, versos 29 a Efésios 5, 4. Vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. E a minha esperança é esta, que você coloque em prática. Imediatamente, se for o caso. Comece a resolver o seu problema, para que você possa ter comunhão com Deus de verdade. Efésios 4, 29, vamos ler comigo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 5, 4. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Que o Senhor abençoe esta palavra. Queiram assentar-se, por gentileza. Meus irmãos, o nosso tema é este: o que a purificação da língua requer do crente? Requer ação, requer atitude, requer prática de alguma coisa. Meus irmãos, nesses dias atuais estão acontecendo coisas nas igrejas que muitos pastores não sabem de onde vêm. Mas estão acontecendo. Estão acontecendo. E nós sabemos que crentes influenciados pela teologia da libertação, sabe, libertação das autoridades, libertação dos deveres, das obrigações, e pensam em si mesmos, aonde o homem é o centro. Depois vem a teologia da prosperidade. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de carro, precisamos de casa, precisamos de bens, precisamos de aumentar a nossa indústria, precisamos de cartão de crédito, precisamos de ter dinheiro para gastar. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Aí o camarada diz: Senhor, eu determino. Isso é uma zombaria contra Deus. O que é o homem para que Deus lembre dele, diz a palavra. E aí nós temos uma terceira teologia chamada universalista. E ainda uma quarta chamada do teísmo aberto. E outras novidades que surgiram no campo
teológico e evangélico que tem desviado a observação do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois o uso abusivo destas teologias fez com que a mente dos crentes se voltassem mais para si mesmos, para as suas ambições, seus desejos, para as soluções terrenas, do que para buscarem o reino de Deus e a sua justiça e permitirem que Deus lhes traga soluções espirituais e mantenha suas vidas em Cristo Jesus. E isto para a glória dele. Quando nós somos salvos para a glória de Deus. Quando nós nos arrependemos para a glória de Deus. Quando nós somos restaurados de uma situação pecaminosa, é para a glória de Deus. Na verdade, meus irmãos, o que sentimos é que até mesmo a nossa igreja precisa de um retorno a uma vida de santificação. A influência chegou até aqui. E percebendo isso, achamos por bem trabalhar as áreas das nossas vidas que precisam ser renovadas e novamente conduzidas à santidade. As áreas que precisam ser reconduzidas à santidade. Uma vez que o Senhor Deus determina a nós a santidade, dizendo: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Tem que haver uma identidade entre nós. E você precisa ver isto, que a coisa é grave quando você, consciente do pecado, consciente das coisas, está caminhando no pecado diante de Deus e achando que você pode duvidar de Deus, daquilo que Deus fala a respeito do seu pecado. E o apóstolo Pedro, afirmando esse imperativo, ele diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 16: portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É uma determinação de Deus que nós sejamos santos, tenhamos mente pura, corpos puros, vida pura, para podermos ter esta identidade com o nosso Deus e realmente estarmos diante do Senhor. Meus amados, fundamentados no desejo de santificar as nossas vidas, observemos o que a purificação da língua requer do crente em Cristo Jesus. A purificação da língua requer observar que a boca fala do que está cheio o coração. Primeira coisa, o que você está falando? O que você está falando na orelhinha do outro aí? É pior aqueles que falam bem baixinho, ó, dá cuidado com isso aí. Observar o que a boca fala. Observe isto, que a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Em Mateus 12, 34, o Senhor Jesus chama a atenção dos fariseus, dizendo para eles: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ora, o crente em Cristo Jesus supõe-se que tenha o Espírito Santo de Deus. Já não podem ser maus como aqueles que não tinham o Espírito de Deus. Mas quanta maldade se tem dita pela boca dos crentes. Já falamos, meus irmãos, sobre a purificação dos pensamentos e da purificação das motivações mentais. E hoje estamos meditando sobre esta área crítica que precisa ser controlada espiritualmente. E eu ainda vou repetir essas outras mensagens. Esta área crítica que precisa ser controlada pelo Espírito Santo é esta área da língua, do falar, do cochichar, do assoprar na orelha. Porque o Senhor Jesus, ele afirma sobre isso. Ele diz o seguinte lá em Mateus 12, 35 a 37:
O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que está saindo da sua boca? O que você está falando? Como está isso? Está denunciando o tesouro do seu coração. Verso 37, ele diz: porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Olha bem, escuta isso. Perceba isto na sua vida, que a tua fala vai te salvar e a tua fala vai te condenar. Muitos crentes, meus irmãos, estão hoje em dia, mesmo sem perceber, no linguajar do mundo, falando semelhantemente aos não crentes, usando muitas vezes palavras vulgares de baixo calão e etc, etc, etc. Estão expressando-se dessa maneira. O crente precisa ter um linguajar cristão. É o evangeliquez, que é tão criticado, mas é uma bênção quando o crente tem a sua palavra de conformidade com a palavra de Deus. A mesmo nível de qualidade da palavra do Senhor, já está falando como Cristo. Se alguém chegar a isso, já está falando como Jesus. O crente precisa ter um linguajar cristão e não um linguajar dos escarnecedores. Observemos o que diz Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, no capítulo 3, versos 5 a 6, e também o verso 8. Ele diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Há casos, irmãos, de homicídios por causa de fofoca. Sabiam? Homicídios, dissolução de famílias e outras coisas terríveis no trabalho, em outros lugares, por causa da língua. Famílias muitas vezes se dividindo por causa disso. Há duas coisas que caminham mais ou menos juntas: é um orgulho pessoal, aquela soberba que a Bíblia fala, e a língua. O cara fala ou faz uma fofoca e depois se mantém como se aquilo fosse verdade. E não quer desfazer. A soberba, pecado terrível, juntamente com a fofoca, com a língua. A língua também, diz o texto, é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Sabe o que significa esse texto aqui? Que o diabo usa a língua. O que o diabo fez com Pedro na presença de Jesus? Senhor, de maneira nenhuma te aconteça isso. Aparta-te de Satanás, disse o Senhor. Por um instante vacilou Pedro e estava fazendo ali a vontade do inimigo, sendo usado. Cuidado. Comece a frear a sua língua, a refletir mais no seu falar, a encher o seu coração de coisas boas para que fale coisas boas. Tiago, irmão do Senhor, enfatiza a inclinação dos crentes ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas, palavras maldosas, mentiras, exageros, doutrinas falsas, calúnias, fuxicos, que não é o fuxico do tricô, não, é o fuxico mesmo, aquilo que destrói vidas, destrói amizades, divide. É pior do que solda cáustica, viu? Pior. E ainda a indução ao pecado, a indução à desobediência. A língua faz todas essas coisas. E ela vai daí para fora. Em segundo lugar,
A purificação da língua requer ao crente observar que o crente tome medidas e refreie a sua língua. Coloca em prática, se você tem esse vício maldito de fazer fofoca, de esticar as conversas, de confundir as pessoas, repreenda você mesmo, em nome de Jesus. Diga você, cala a boca. Muitas vezes a gente tem que botar a mão na boca mesmo. Para a boca. Mesmo Tiago diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã, não vale para nada, não serve. Se você é fofoqueiro, se você é fofoqueira, a sua religião não serve, não está perante o Senhor. Vocês entendem agora o que eu estou dizendo da questão da purificação do nosso ser como servos de Deus, para ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus Cristo? Senão a nossa religião é vã, é falsa, não existe na verdade. O crente maduro mantém sua fala sob controle mediante a ajuda do Espírito Santo, que leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Você tem que abrir o seu coração para a unção do Espírito de Deus. Você tem que abrir o seu ser, dizer: Espírito do Senhor, ocupa um lugar teu aqui em mim, para impedir estas coisas ruins, todas elas. Eu preciso da purificação de todas estas coisas, a purificação da minha mente, a purificação das intenções que estão atrás dos meus atos, a purificação da minha língua, a purificação do meu coração, a purificação do meu ser. Precisamos disso, para nos identificarmos com Jesus e podermos ter comunhão com Ele verdadeiramente. Quando você se ajoelhar diante do Senhor, o Senhor vai te ouvir. Ele vai falar ao seu coração, vai tocar em sua alma, mas a necessidade de você colocar isto em prática. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 10, versos 3 a 5, ele diz sobre esse assunto: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O Espírito Santo faz esta obra e trabalha assim no seu coração, e vai melhorar a sua fala, vai melhorar o seu relacionamento. Eu preguei hoje de manhã sobre os relacionamentos, sobre a purificação dos relacionamentos. E a língua é uma ferramenta de destruição de relacionamentos, e tem que ser também purificada. Por causa dessa tendência de pecar com a língua, Tiago exorta todo ser humano a ser pronto a ouvir, tardio a falar, tardio para se irar. Temos que colocar em prática essas questões da palavra. Tiago diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E nós bem sabemos disso. Eu tenho experiências amargas na minha vida, pelo menos uma ou duas experiências amargas, por causa de não ter atentado para esta questão da ira. E eu fui traído pela ira. Agora eu entendo claramente que não devemos nem permitir chegar à ira, de maneira nenhuma, porque a ira do homem, nossa ira, não opera a justiça de Deus. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor, para que Ele faça a justiça dele, e não ficarmos irados, aborrecidos, contrariados, mas sim na certeza de que Deus está atento a todas as coisas, porque Ele está. A submissão ao Espírito de Deus nesta área, na área da língua, tem que ser plena, uma vez que o controle da língua tem que ser através do poder de Deus, pois a Bíblia nos alerta contra a força negativa da língua. Meus irmãos, só o poder de Deus pode fazer isso, e nós precisamos nos entregar completamente, orar ao Senhor: Senhor, ajuda-me a controlar a minha língua, Senhor.
abençoa a minha vida, coloca o teu Espírito Santo em mim para me ajudar. Tem que fazer isso, porque ela é terrível. Olha o que a palavra de Deus diz da nossa língua, da minha, da sua, de todo mundo. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Só o Espírito de Deus pode trabalhar e abrandar esta fera e fazer com que ela possa transformar numa ferramenta de bênção. E o que o desejo do pastor é este: que a língua de cada um de vocês se transforme numa ferramenta de bênção, de louvor, de glória, de palavras boas, de palavras sadias, de palavras abençoadas, que edifica as pessoas e transforma vidas. Mas é preciso de toda sinceridade, é preciso se purificar completamente. Por isso nós estamos falando da purificação de todas as áreas. É preciso. Hoje falamos sobre a purificação na área da igreja. Aos irmãos, como você está para com a sua igreja? Chega a qualquer hora? Não, é no culto, o culto começa às 9, levanta às 9, lavo o rosto, aí chego lá, eu vou para a escola dominical, não preciso ouvir a pregação da manhã, e lá fica uma grande lacuna na tua vida, a ausência daquela mensagem que poderia te levantar, te restaurar. Não, eu posso fazer tudo, eu posso comprar roupas novas, posso comprar sapatos, mas o dízimo de Jesus, o dízimo do Senhor, deixa para lá, Deus não vai cobrar mesmo. Deus já está cobrando, porque vem a mão de Deus pesando, vai pesando sobre a pessoa, e ela vai sofrer, porque não se purifica nesta área para com a sua igreja, não trabalha realmente de todo o coração para a obra de Deus. Se eu chegar meia hora atrás, não tem importância. Se chegar atrasado no seu serviço, se chegar 2 dias atrasado, vai ser mandado embora. E depois querer entrar no reino dos céus. O Senhor fala assim: espera um pouco, vamos fazer um levantamento aí. Os seus deveres para com a igreja de Jesus. Vamos fazer um levantamento na tua vida antes de eu falar qualquer coisa para você. E aí o Senhor bota o DDC seu lá na sua frente, com as suas dívidas para com Ele, com os deveres que você tem como crente para com o Senhor. O que você vai dizer ao Senhor nessa hora? É agora que nós temos que refletir, é agora que nós temos que mudar, e mudar para a glória do nosso Deus, para testemunho do poder de Deus em nós, para podermos ter poder mesmo. Quando você louvar a Deus aqui, não tem uma pessoa ali que esteja constrangida e triste, porque diz: olha, aquele que está cantando ali está cheio de pecado, está pecando por aí, está fazendo isso, não é dizimista, não é obediente, não faz isso, faz aquilo. Em vez de louvar, ele fica triste e amargurado. Quando você subir aqui no altar para louvar o Senhor, a pessoa realmente sente o prazer de acompanhar no louvor, de glorificar a Deus juntamente com você, de cantar e assim por diante. Em todas as áreas da igreja, as pessoas têm prazer naquele que está liderando, naquele que está na frente, naquele que está fazendo, naquele que está participando, porque são pessoas sinceras diante de Deus fazendo a obra. Mas o que você tem feito da sua honestidade? O que você tem feito da sua responsabilidade para com o Senhor? Você tem se desculpado? Desculpado diante do Senhor? Você tem falado: ah, Senhor, mas eu fui lá na Casas Bahia, Senhor, e eu ia lá só para comprar, Senhor, um CD playzinho, Senhor, mas aquela televisão tão grande, tão linda que eu não tenho lá na minha casa. E aí, Senhor, aquela máquina de lavar roupa que a minha esposa estava querendo no lugar daquela antiga que ela tinha lá. E aí, Senhor, eu fui comprando, e agora eu não tenho dinheiro para dízimo não, porque eu tenho que pagar as Casas Bahia, senão eu vou ser processado. E eles vão fazer com que eu fique pagando aí na justiça, meu nome vai para a justiça, essas coisas mais. E você espera que Deus vai entender isso? Porque você não lê a palavra, você não põe a Bíblia no seu coração, na sua vida. Você não conhece que Deus diz: olha, se você for fazer alguma coisa, senta e faz os cálculos primeiro. Se com 10 reais você pode fazer, se com 20, se com 40,
se você tem saldo suficiente para fazer a sua dívida e outras coisas mais. Há necessidade de nós refletirmos e colocarmos em prática, meus irmãos. É preciso que você se renove, é preciso que você se levante como servo do Senhor. A fala é tão importante no contexto da vida, meus irmãos, em geral, principalmente da vida espiritual que o Senhor Jesus observou. Ele diz: eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Tiago, na sua carta, capítulo 3, versos 9 a 12, ele diz assim: com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Eu uso a mesma frase de Tiago: meus irmãos, não convém que se faça dessa maneira. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não dá para entender isso. Só a língua faz isso. Uma coisa é certa: se a língua é impura, o que ela fala corretamente é falso. Pela palavra de Deus, não pode dar uma fonte, da mesma fonte, água doce e amargosa. Então há necessidade de nós nos purificarmos, sim. Examinar as nossas vidas. E hoje deve ser um dia importante para você, porque amanhã será um outro dia, e você precisa estar bem com o seu coração, com a sua alma diante de Deus. Você precisa sentir que você se identifica com Jesus, sim, na sinceridade da sua vida, nos cuidados com a sua vida, aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, é errado, para você não fazer mais isto, e corrigir a sua vida e caminhar nos caminhos do Senhor. Tem que ter coragem e tomar a iniciativa para honrar a Deus. Quem não honra, desonra. É preciso. Em terceiro lugar, meus irmãos, a purificação da língua requer observar que é preciso examinar-se para ver como vai indo nesta área da língua. Você precisa se autoexaminar, pensar em você mesmo. Pensar em você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Muitas vezes nós, os crentes, precisamos proceder um exame e verificarmos como está indo nesta área da língua. Mas como nós estamos falando de todas as áreas, eu digo a você precisa examinar como vai indo a área da sua mente, como vai indo a área do seu coração, como está indo a área das motivações da sua vida. O que está motivando a sua vida vem da palavra de Deus ou vem do inimigo? E a língua, muito mais. Você pensa cristamente para depois falar? Que espécie de palavras tem saído da sua boca nos momentos de ira e de raiva? Você fala gírias impróprias? Você usa o nome de Deus em vão? Usa o nome dele de outras maneiras, além de adoração e honra ou louvor? Você se assenta na roda dos escarnecedores? A maneira imunda da fala da sociedade tem contaminado a sua maneira de falar? Você jura por Deus? Ah, pastor, eu juro. Você jura por Deus? O Senhor Jesus ensinou sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 34 até o verso 37, o Senhor diz assim: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis,
nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela terra, ou nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Repetindo, seja sério no seu falar, examine o seu coração, examine a sua mente, tira o lixo da tua vida, meu irmão, minha irmã, para que você possa se identificar com Jesus. Você é um servo de Deus, se identificar com o seu Deus. 4. A purificação da língua ainda requer observar que vale a pena purificar a fala, vale a pena purificar a língua. Vale a pena. O Senhor Jesus, Ele expressa desta maneira, lá em Mateus 25, 46. Ao final de um ensino, ele diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vale a pena. Você sabe a diferença entre o céu e o inferno? Você sabe o que é viver no inferno? Eu já vi gente falar: pastor, eu estou vivendo no inferno. E já vi crentes falar isso. E falou porque estava mesmo. Deixou a igreja, deixou os caminhos do Senhor, se envolveu com o mundo, se envolveu com a linguagem do mundo, sentou na roda dos escarnecedores, foi lá para o meio do lixão, e aí ligou para mim: e pastor, eu estou desesperado aqui, pastor, eu estou vivendo um inferno. Já estava aqui vivendo um inferno, mas imagine o céu. Alguém ligar: pastor, eu estou vivendo o céu. Meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? Olha, o Senhor me abençoou tanto. Eu dormi essa noite numa paz tão grande. Olha, eu sonhei sonhos maravilhosos. Eu sonhei que eu estava na eternidade. Eu vi os anjos, eu vi Deus, eu vi o reino celeste. Que maravilha, que coisa extraordinária. Nem posso contar para o Senhor como foi isso. E o Senhor está acompanhando a minha vida, abençoando os meus filhos, abençoando o meu lar, abençoa o meu trabalho. Olha como Deus está olhando para mim. É viver o céu. O céu vale a pena. Vale a pena nos corrigir, meus irmãos. Vale a pena refrear a língua. Vale a pena purificar a mente. Vale a pena verificar as intenções dos nossos atos. Aquilo que está atrás dos nossos atos, verdadeiramente. Vale a pena purificar a língua. Os céus vale a pena. Devemos considerar, amados, que vale a pena nos purificarmos, evitando tudo que nos contamina e contamina os outros. A gente vai lá no hospital. Uma vez eu fui visitar um irmão no hospital, ele estava lá como que não é reservado? É alguma coisa assim, está lá uma placa que para a gente entrar lá eu tive que fazer toda uma manutenção higiênica, colocar uma máscara no rosto para ir lá falar com aquele irmão lá. Ele estava num lugar que não podia, se entrasse a máscara, se as coisas, ele ia ser contaminado. E sabe o que você está fazendo? Você está contaminando os outros. Se o seu coração está sujo, está imundo, você está contaminando os outros. Se você está em pecado, está vivendo em pecado, está contaminando os outros. A palavra do Senhor mostra para nós isto. Por isso que já falamos sobre a purificação dos pensamentos, das motivações, e hoje estamos falando sobre a purificação da língua. Novamente, refletimos. A fala mal usada é a arma do diabo. Tá? Pensa nisso. Por um momento, você usar a sua fala mal usada, ela é a arma do diabo. E condenatória daquele que fala e pode, por isso, conduzir o indivíduo, conduzir a pessoa à perdição. Não devemos esquecer de Mateus 12:37, das palavras de Jesus: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É a palavra de Deus que diz isto, que reflete, que fala para nós, para que nós possamos refletir em nossos pensamentos e ter cuidado com a nossa língua. E a perdição eterna é a pior coisa, meus irmãos.
O inferno é terrível. A sua descrição não é nada agradável. Só de falarmos nisso nos dá arrepio e medo. Eu tenho medo do inferno. Mas você não tem medo do inferno, não? Quem não tem medo do inferno, levanta a mão aqui. Todo mundo tem. Porque é horrível mesmo. É horrível. A Bíblia diz que é um lugar de tormento, de choro, de ranger de dentes, de dor, aflição, que o pecador sente e sofrerá ali eternamente. É lugar que o bicho rói e o fogo queima eternamente. Jesus fala sobre isso em Mateus 13:42, dizendo: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lá em Marcos 9:45 estão registradas as palavras de Jesus novamente sobre isso. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Sabe, o sofrimento do inferno é consciente. Você já pode imaginar um rato roendo o seu nariz? Você acorda de noite e o rato está... Misericórdia, não dá nem para a gente pensar nisso, né? O rato roendo, o bicho. Eles dizem que o bicho não morre. Diz assim, no inferno o seu bicho não morre. E o fogo queima sem cessar e a pessoa sente a dor. O homem rico, da parábola do rico Lázaro, ele diz: Senhor, para que os meus irmãos não venham para esse lugar de tormento. Ele não estava lá numa festa, como nós aí, como é que chama esse negócio que a turma dança, aquele maluco aí? As danceterias, né? As baladas. Se a balada já é o inferninho, o inferno lá é muito pior do que isso. Porque lá o bicho não morre, o fogo queima e a pessoa sente isso. É terrível. Agora vamos meditar que tão gloriosa coisa é estar no reino de Deus, para que vocês possam ter forças pelo Espírito Santo de Deus e se corrigir, acertar a sua vida, procurar o caminho certo. Lá nos céus, todos os que se purificarem estarão diante da glória de Deus e gozarão das delícias celestiais, que já começa neste mundo. Uma vida correta, uma vida certa diante de Deus, o céu já começa aqui. Eu vivo o céu. Posso dizer aos irmãos, vivo o céu. Na minha vida eu vivo o céu. Sinto isso na minha vida maravilhosamente já aqui. E imaginem então como será esse gozo na glória. Como será isso? Lá gozarão de delícias celestiais. Por isso põe a mão sobre a boca para não falar o que não convém. O apóstolo João descreve a santa cidade e diz lá em Apocalipse capítulo 21, versos 10 a 11. E diz assim, o Espírito de Cristo falando a João, na revelação apocalíptica, diz assim: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, de Deus, que descia dos céus, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Esta já é a visão que você tem, a visão maravilhosa, e o sentimento gostoso de estar dentro desta santa cidade, envolvido com a glória de Deus. Você sabe a diferença entre estar envolvido com a glória de Deus, sabe, aquela influência divina maravilhosa em você, você está envolvido com a glória de Deus, e a glória de Deus está aquele sentimento delicioso, como sorvete de hortelã, gostoso. Você está vivendo aquela delícia, está sob esta graça. Tem alguma diferença entre isto e o bicho que não morre e rói lá e o fogo queima? Tem, né? É muita coisa, é uma bênção tão grande. Então vale a pena.
Vale a pena nós nos purificarmos, vale a pena a gente procurar uma vida maravilhosa diante do Senhor. Como eu disse a vocês lá, aquela questão do mendigo e Lázaro. Lázaro estava no seio de Abraão. Sabe o que é o seio de Abraão? Céus, a presença do Senhor. Ele estava em Deus. Deus estava com Lázaro no seu colo. Aqui, que nem o bebezinho, né? Que nem o nenê da Rafa. Aqui, a Rafa pôs bem assim. Você está lá assim no braço do Senhor lá. Deus, agasalhado pelo Senhor. Com o toque de Deus. Sentindo, né? O coração de Deus bater junto ao seu coração. Aquela coisa mais impressionante que você jamais imaginou, jamais poderia imaginar. Porque é algo extraordinário. Estar com Deus nos céus vale a pena. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena se corrigir, sim. Vale a pena você colocar em prática. Já começar a purificar, porque isso vai ter vitória. Quem está aí muitas vezes na pornografia e na internet, purifica a sua mente. Você não vai ser escravo mais disso, não. O diabo pode fazer para você, abre lá, você vai dizer, não vou. Eu não preciso mais disso, o Espírito de Deus me tirou disso. Eu estou livre agora. Eu estou livre. Então há necessidade de nós entendermos que há uma coisa tão grande, maravilhosa, tão linda, Deus oferecendo para nós esta bênção. Deus quer o melhor para nós. Estar no seio de Abraão, meus irmãos, é muito melhor. Estar na cidade, na Santa Jerusalém, é muito melhor. Há, pois, uma grande diferença final entre os que irão para Deus e os que não irão para Deus. E o objetivo do Evangelho de Jesus é um só, é conduzir o pecador arrependido para os braços do Senhor Jesus, na presença de Deus Pai. Mas a escolha é do crente em prosseguir com o verdadeiro Evangelho de Jesus, escolhendo a vida, ou rejeitar o verdadeiro Evangelho de Jesus e escolher a morte. Tem gente que vem para a igreja para buscar dinheiro, para buscar riqueza, para buscar tantas coisas, menos ao Senhor. Não vem para a casa do Senhor para adorar ao Senhor, para receber vida do Senhor. Quer resolver as suas coisas da maneira material, e acho que a igreja pode, no meio da igreja ele pode resolver isso dessa maneira. Não resolverá. Mas se vem para adorar ao Senhor, para buscar o Senhor, e buscar a palavra do Senhor para refrigerar a sua vida, abençoar o seu coração, transformar o seu ser, então vai ser uma grande bênção. Lá em Deuteronômio, olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 a 20, A e B. Diz lá o texto: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Eu, como pastor dessa igreja, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, jovem, adulto, adolescente, escolhe a vida, escolhe estar com Deus, escolhe purificar o seu ser, a sua mente, o seu coração, a sua língua. Escolhe isto, porque é muito melhor você ter vida em Deus do que viver morte. Estar morto para Deus, estar fedendo para Deus, porque o morto fede. Mas a palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume. Há diferença nisso. Se você arrepende dos seus pecados, cessa os seus pecados, procura pelo poder do Espírito Santo endireitar a sua vida, corrigir as coisas, caminhar no caminho do Senhor, você é o cheiro suave, você é o incenso de Deus. É uma coisa gloriosa para o Senhor. E isto vai abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, abençoar a todos, de maneira extraordinária. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Se você deseja esta glória, purifique-se através da palavra de Deus dentro do seu coração.
dentro de sua mente, para que a palavra de Deus, somente ela seja a motivação de seus pensamentos, intenções, atos e ações. Se há uma maneira de purificar o nosso interior, é pela leitura e meditação na palavra. Se você não pode meditar, leia. Pastor, eu não tenho tempo para meditar na palavra. Então leia 3 capítulos da palavra por dia. Num ano você lerá toda a Bíblia. E isto vai abençoar o seu coração, a sua alma. Vai reter a sua língua. E você vai ser uma bênção maravilhosa para o Senhor. Como é bom ser bênção. É uma coisa maravilhosa. Sabe, o bom filho, o bom pai, o bom marido, a boa esposa, a boa filha. Que coisa linda. Amém, meus irmãos? Isso só pode acontecer com a purificação. Se você quer ter forças de vencer o seu pecado, leia a Bíblia. Olha, alguns dizem, olha, a Bíblia é um livro retardado, mas sabe, os maiores sábios de hoje, os filósofos, eles vão buscar na Bíblia os conhecimentos. Os grandes professores cientistas vão procurar na Bíblia os fundamentos das suas propostas. E muitas vezes o crente que tem a Bíblia na mão relega a segundo plano e vive uma vida miserável, pobre, cega, nu. Não pode ser assim, meus irmãos. Não deve ser assim. Não deve ser assim. O que diz para nós a palavra do Senhor? Ela diz que é necessário nós fazermos como o profeta Jeremias fez. E ele fez uma dieta completa da palavra de Deus. Sabe, Jeremias fez uma dieta. As mulheres estão sempre fazendo dieta e estão engordando sempre, né? Homens também. Mas é uma coisa. Estou fazendo a dieta, não sei o que lá. Dieta. Daí uns dias estão. O que aconteceu? Estou comprando um novo vestido, não está cabendo o outro. Mas Jeremias fez uma dieta da palavra de Deus. O que Jeremias diz lá em Jeremias 15:16? Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Logo que achei a tua palavra, comi. Você deve comer a palavra, faça uma dieta como Jeremias fez. E você vai também ser alguém chamado pelo nome de Deus. Aí passa uma mulher de Deus, de verdade, não essas profetisas que passam no portão aí, falando, o seu marido vai adulterar com outra, e acho que isso é profecia. Não. Aí passa um homem de Deus, aqui passa uma mulher de Deus. Estou me referindo a Eliseu. Aquele homem que passa por aqui é um homem de Deus, porque tem a palavra no coração. Você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser um homem de Deus, porque tem a palavra no seu coração. A sua língua vai falar do que o seu coração está cheio, vai ser uma bênção. O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Vamos repetir de novo? Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Não é que a palavra, ela vai ser algo que vai agir, ela está no seu coração dizendo, não faça isso, não faça aquilo, faça isto e faça aquilo. De acordo com a vontade de Deus, ela está ditando, mas você tem que obedecer a palavra que está no seu coração. Colocar em prática o conhecimento santo que Deus tem dado para você. Eu espero que pelo menos amanhã você não faça um fuxico. Eu espero que pelo menos você não faça uma fofoca. Que pelo menos você não estique a conversa que alguém falou na sua orelha, como ferramenta do diabo para destruir vidas e contaminar outras pessoas.
Se acontecer isto, já glorifico a Deus. Mas eu espero que vocês possam comer a palavra do Senhor e guardar no seu coração para viver uma vida santa e não pecar contra o Senhor. Vou encerrar a palavra. Meus irmãos, concluímos dizendo que a purificação da língua requer observar que a boca fala o que está cheio o coração. Observar que o crente tome medidas e refreie a sua língua. Observar que é preciso examinar-se para ver como vai indo nesta área da língua. Observar que vale a pena purificar-se. Vale a pena. E com o ser cheio da palavra de Deus, você não irá pecar mais, nem por pensamentos, nem por motivações, nem por palavras, nem por qualquer outra maneira. Pois se o diabo tentar você para que você possa fazer estas coisas, você não irá fazer. Se ele dizer a você, tatue, faça uma tatuagem, faz aí, no pezinho, escondidinho, que você põe a meio, o pastor não vê. Faz aí. Mas a palavra está lá dentro da sua cabeça. Irmão João, é Levítico capítulo 19, verso 28. Para todo mundo, não é só para que o irmão possa mentalizar esse texto, mas para todos nós. A palavra diz, nem fareis marca, isto é, tatuagem. O inglês vem bem clarinho lá. Quem quiser, pega uma Bíblia em inglês, lá em Levítico 19, 28 e leia lá. Não fareis marca, isto é, tatuagem alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Se o diabo tentar você a fazer algo que você não acha, que não deve, que é pecado, mas não, que o edificará. Vou repetir isto aqui. Vou repetir. Se o diabo tentar você a fazer algo que você acha que não é pecado, mas não o edificará, mas o identificará com os mundanos, a palavra de Deus lhe dirá. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Tá? Então é alguma coisa que não é pecado, não é nada. Mas a palavra está dizendo, olha, Paulo diz, tudo me é lícito, mas em tudo me... Vamos repetir comigo? Tudo me é lícito, mas tudo não me convém. Nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E se o diabo tenta você de maneira que escandalize o irmão, ela lhe dirá, a palavra lhe dirá, em Marcos 9, 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço uma módia tatafona e que fosse lançado no fundo do mar. Quando alguém escandaliza o irmão, não, pastor, para mim não tem problema isso. Mas o irmão lá está sendo escandalizado e o Senhor está dizendo, aquele que faz isso, o juízo vai ser tão terrível que é melhor que ele bote uma corda no pescoço e uma pedra. Sabe que a módia, a zenha, é pedra de moer, de fazer trigo. É uma pedra mais ou menos assim, que é redonda e desta altura, pesando mais ou menos uns 90 a 100 quilos. Amarra no pescoço e joga para o fundo do mar. O Senhor diz isso, é melhor fazer isso. Se o diabo assoprar para você se prostituir ou fornicar, a palavra lhe dirá em Êxodo 20, 14, não adulterarás. E em Judas 1,17, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles que, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não foi só do fogo de enxofre lá, da destruição de Sodoma e Gomorra, não. Eles morreram queimados, torrados por aquela química, fogo e enxofre caindo sobre a cidade, e eles foram para o inferno, para a perdição, depois de tudo isso. Então é preciso que você comece a pensar sobre a sua vida. A palavra de Deus está aí para abençoar a sua vida, para
resolver o seu problema, para ajudar você a sair destas coisas. Mas ouça o Espírito de Deus, tome a iniciativa para resolver. Não vai empurrando com a barriga, porque você pode ser surpreendido e estar, de repente, bater com o costado no juízo de Deus. Quantos hoje não voltaram para casa? Amanhã você sabe no noticiário quantos não voltam para casa. Há necessidade de reagir sobre essas coisas, meus irmãos. Se o diabo tentar para que você faça qualquer agravo em seu corpo, a palavra irá a você em 1 Coríntios 16, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se o diabo colocar em seu coração desobedecer a seu pastor, a palavra dirá a você em Hebreus 13, 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por suas almas como aqueles que hão de dar conta delas. E lhe dirá ainda em 1 Samuel 15, 23: porque a desobediência é rebelião, é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se o diabo tentar você para que você faça o mau uso da língua, da palavra, ele dirá a você, em Efésios 29a, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E dirá também, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E Deus abomina. Hoje pela manhã, na pregação da manhã, nós mostramos aos irmãos que Deus abomina aqueles que provocam dissensão entre os irmãos. É a sétima coisa odiosa de Deus. Deus abomina. Meus irmãos, como nós aplicaríamos isso? Diremos a vocês: purifique o seu coração, comendo a palavra de Deus. Faça uma dieta bíblica de 3 capítulos lidos por dia. Ao final de um ano, você terá no seu coração palavra de Deus suficiente para não pecar contra Ele. Então o remédio é este. Primeiro, é você avaliar tudo isso. Avalia a sua vida, avalia você. Segundo, comece a colocar a palavra de Deus. E eu aconselho, lê 2 capítulos do Antigo Testamento, 2 do Antigo e 2 do Novo. Se você ler 4 capítulos por dia, em menos de um ano você vai ler toda a Bíblia. E você vai sanar. Porque não tem como, meus irmãos, da pregação apenas. Não tem como curar. Mas a palavra te cura. A palavra te restaura. A palavra vai te levantar. A palavra vai te abençoar. Você vai ser uma pessoa vitoriosa. Quero apelar aos corações. Você deseja adentrar a glória de Deus e ser recebido pelo Senhor Jesus? Você deseja ver a face de Jesus, conviver com Ele nas delícias celestiais, salvo eternamente, cheio de gozo celestial, e deseja hoje se comprometer com o Senhor em sanear a sua mente, suas motivações, suas palavras, enchendo-se da palavra de Deus e entendendo o que o Senhor deseja quando diz em Isaías capítulo 1, versos 16 a 18: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se você quer esta bênção, eu quero que você curve a cabeça onde você está agora, do jeito que você está. Eu vou pedir que ninguém levante os olhos agora, mas todos fechem os seus olhos. E todos aqueles que desejam o poder de Deus na sua vida para vencer o mal da língua, para caminhar na purificação do seu ser, da sua vida, endireitar os seus caminhos pelo poder do Espírito Santo,
que coloquem a sua mão para o alto, no sinal de fé, no poder de Deus e do Espírito Santo de Deus, enquanto eu oro por você. Senhor, ó Deus amado, Pai glorioso, esses teus servos querem a tua glória, eles querem estar contigo, e eles precisam da tua ajuda, Senhor, da ajuda do teu Espírito Santo, da tua palavra. Dá, pois, ó Deus, poder do teu Espírito sobre os teus servos, abençoando, Senhor Deus, os seus corações, as suas almas, os seus entendimentos, dando tempo ao teu servo para ler a palavra, a tua palavra, dando, Senhor Deus, disposição ao teu servo a corrigir as suas falhas, se estão sendo hipócritas diante de ti, Senhor Deus, como aqueles que referiu-se Malaquias, dizendo: no que nós te roubamos, Senhor, no que nós te roubamos, Senhor, que eles possam, ó Deus, ganhar a bênção de se tornarem pessoas sinceras, fazendo tudo aquilo, Senhor Deus, que tu pedes que façam, para que eles possam glorificar o teu nome com as suas vidas e possam também, Senhor, receber a tua bênção, as bênçãos maravilhosas que tu tens para os seus corações. Ó Deus, auxilia os teus servos nesse desejo do coração, porque todos eles querem estar contigo, querem estar na tua glória, querem se identificar contigo, Pai. Ó Senhor, faz, Senhor, com que os teus servos sintam esta graça no seu coração, na sua alma. Fortalece-os para uma vida vitoriosa e santifica a tua igreja, Senhor, com o teu poder, ó Pai. Transforma o teu povo e renova o teu povo, dando alegria do teu Espírito aos seus corações, porque nós oramos em nome de Jesus por todos eles. Amém. Que Deus nos abençoe, amados. E nós vamos ter um pós-lúdio ao som do piano, para que você medite um pouquinho mais e faça uma proposta no seu coração agora, enquanto ouvimos o toque do piano. Proponha no seu coração emendar a sua vida. Proponha no seu coração ler a palavra de Deus. Faça isso, de livre e espontânea vontade. Diga: Senhor, eu vou ler a tua palavra. Eu quero ver os efeitos do meu coração na minha vida, Senhor. Eu quero sentir o teu poder através da tua palavra, Pai. Esta renovação, Senhor, da minha vida. Porque tu tens um plano, Senhor, para cada um. E que cada um possa alcançar a graça desse plano que tu tens para cada um deles. Abençoa, Senhor, o teu povo. Leva o teu povo em paz, Senhor, para as suas casas agora. Dá ao teu povo, Senhor Deus, espírito de vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre estas coisas. E em nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos. E dizemos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com vós todos e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, dê um sorriso, aperte a mão do seu irmão e diga ao seu irmão que você tem a vitória no Senhor.